Dia, pessoal. Bom dia, não sei como vocês estão. Espero que tenham passado uma madrugada boa. Sempre que eu venho aqui, gente, é assim que eu acordo. Eu venho aqui ler a palavra de Deus, fiz minha oração e às vezes não dá tempo, né? Às vezes eu acordo, eu espero que a mãe tenha dormido. Não sei se ela não dormiu, não. Eu dormi, acordei agora, acordei cedo, 6 horas da manhã e tive sonhos, mas não me lembro quais são, mas não eram sonhos assim cansativos. Tive uma boa noite, né, de sono, graças ao bom Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Espero que vocês também, porque não existe coisa melhor, né, gente, que a gente poder dormir a noite toda com a barriguinha cheia, acordar de manhã, poder tomar um chazinho quentinho, poder ter um lugarzinho para esconder do sol e da chuva e poder principalmente pedir perdão para Deus, pedir misericórdia dele, compaixão dele, porque a cada segundo, a cada minuto, a cada hora é diferente. Graças a Deus ontem à noite eu vendi. Deus deu essa permissão para mim, né? Deus tem me honrado muito, tem que agradecer muito a Deus. Eu percebi quando eu deixei de fazer coisas assim que Deus não gostava, sabe? Eu comecei e as coisas começaram a mudar. Começaram a ficar mais bonitas, mais floridas, sabe? E eu acredito muito nisso, né? Então eu nem lavei o rosto, nem fiz nada, nem escovei os dentes. Olha o cabelo, todo descabelado. Mas isso não importa, né? O que importa é que nós estamos estudando a palavra de Deus, que nós estamos aqui para falar dele, como ele é, como ele era e como ele continua sendo, né? Porque diz que Deus não muda, né? Ele não muda. Quando ele dá a palavra dele, ele dá a palavra dele. Nós estamos aqui no capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no capítulo 6 do quinto livro do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não aniquila o Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Esses são os mandamentos, esses que nesse vídeo anterior que foi lido, se você quiser, veja no vídeo anterior os mandamentos de Deus. Estes são os mandamentos, os decretos e as decisões judiciais que Jeová, seu Deus, Deus do povo de Israel, ordenou que eu, Moisés, lhes ensinasse, para que vocês, povo de Israel, os obedeçam quando atravessarem para a terra da qual vão tomar posse, a terra que Deus deu para eles. Versículo 2. Só que eles tiveram que tirar a gente de lá, matar. Deus permitiu que eles matassem mulheres, homens e crianças. Para Deus dar a terra para eles, ele tinha que tirar o povo que estava lá, cultuando outros deuses, que não era Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos. Ele mandou eles para a guerra, mandou eles guerrear, mandou que eles guerreassem. Deus fez com que eles ganhassem, matassem todas as pessoas, todos os homens, mulheres, crianças, e destruísse todas as cidades, porque lá eles adoravam outros deuses, não é Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, e deu para eles. Então tiveram que matar pessoas, destruir cidades, e pegaram para eles touros, carneiros, cabritos, tudo que tinha lá de alimentação, essas coisas assim, Deus deixou eles pegarem. Sempre foi assim nas cidades que eles entravam, que Deus falava que eles poderiam ficar, quando tinham pessoas, os amorreus, os cananeus, eles falaram, vai lá e destrói, porque eles têm outros deuses, não sou eu, eles não me cultuam, porque eu quero que me cultua, eu gosto de que me cultua, e é só a mim, eu não divido com ninguém, Deus nenhum, eles têm outros deuses, eu quero, né,
que vocês cultuem só a mim. Então, por isso que eu tirei vocês da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, que vocês me glorifiquem, para que vocês me exaltem, para que vocês me cultuem o tempo todo. Então, Moisés estava falando com o povo de Israel, aqui no capítulo 6, versículo 1. Se Deus ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês, povo de Israel, os obedeçam os mandamentos quando atravessarem para a terra da qual vão tomar posse. Versículo 2. Ele fez isso para que você tema a Jeová, vocês, povo de Israel, temer, ter respeito, né? Jeová seu Deus, Deus do povo de Israel, e guarde todos os decretos e guarde todos os mandamentos que ordeno a você. Você, seus filhos e seus netos, durante todos os dias da sua vida, para que você viva por muito tempo. Para que a gente viva muito tempo, no versículo 2 do capítulo 6, fala que nós temos que o quê? Andar conforme todos os mandamentos. Ai, Luciano, eu já esqueci até quais os mandamentos. Vê no vídeo anterior, mas eu vou ler novamente para vocês. Está no versículo 16, começando no 16 até o 21, de Deuteronômio, que é o que Deus, Pai de Jesus, falou. Não aniquila o que Jesus falou depois, não, acrescentou. 16. Honre seu pai, honre sua mamãe, como Jeová seu Deus lhe ordenou. Deu a ordem para honrar o papai e a mamãe, é um mandamento. Para que você... Porque se você honrar o seu papai e a sua mamãe, Deus vai fazer com que você viva por muito tempo e seja bem-sucedido na terra que Jeová seu Deus lhe dá. Se você honrar seu papai e sua mamãe, você vai ser bem-sucedido na terra que Jeová seu Deus lhe dá. Versículo 17, que é o segundo mandamento. Não assassine. Ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, tá? Tá falando, né? Versículo 17. Não assassine, não seja um homicida, não mate as pessoas. Versículo 18. Não cometa adultério, né? Você enganar uma pessoa e lá trair ela de qualquer forma. Adultério é adultério. Tanto como namorado, como amigo, como parente, adultério. Você cometeu um adultério, você enganar, né? Cometer adultério. Você enganar uma pessoa, você ficar com outra pessoa. Versículo 19. Não furte, não roube. Versículo 20. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você vai falar uma coisa de alguém que você não viu? Que é mentira? Que você não viu e nem ouviu que é mentira? Versículo 21. Não deseje a esposa do seu próximo. Não deseje egoístamente a casa do seu próximo, que é pecado também. Não deseje o campo do seu próximo, porque é pecado. Não deseje o escravo, a empregada do seu próximo, nem a escrava do seu próximo. Não deseje nem o touro do seu próximo, nem o jumento que seu próximo tiver. Não deseje coisa alguma que pertença a outra pessoa, ao seu próximo. Jeová falou esses mandamentos no monte a toda a congregação, versículo 22, do meio do fogo, da nuvem e das densas trevas, com voz alta, e não acrescentou mais nada. Depois Deus escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a Moisés. E no versículo 2 reforça isso, né? Que se você o quê? Então, Deus fez os mandamentos para que vocês, povo de Israel, tema a Jeová, temer. Jeová é Deus de vocês, o seu Deus, e guarde todos os decretos e os mandamentos que lhe ordenou a você. Você, seus filhos e seus netos também.
Durante todos os dias da sua vida, você tem que, né, guardar esse mandamento e fazer o que Deus ordenou, para que você viva por muito tempo. Versículo 3. Escute, ó Israel, e obedeça-os cuidadosamente todos os mandamentos, para que você seja bem-sucedido e vocês se tornem muitos, numerosos na terra que mana leite e mel, que é Canaã. Assim como Jeová, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, lhe prometeu. Versículo 4. Escute, ó Israel, Jeová, o nosso Deus, é um só Jeová, um só Deus. Versículo 5. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Olha o versículo 4, 5, 6, ó, que Moisés falou. Escute, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só. É um só. É um só Jeová. Não existe dois Jeová. Não existe dois Deus. Versículo 5. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Versículo 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração. Versículo 7. E você deve inculcar essas palavras a seus filhos, ensinar aos seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada. Ao se deitar, você deve falar também, e ao se levantar, você deve ensinar também aos seus filhos. Em todo tempo você deve ensinar, tanto sentado em casa, tanto andando pela estrada, tanto ao se deitar e ao se levantar, você deve ensinar aos seus filhos. Versículo 8. Amarre essas palavras, esses mandamentos, como uma recordação na sua mão, e elas devem ser como uma faixa na sua testa, para você não esquecer. Versículo 9. Escreva-as nas laterais da entrada da sua casa, escreva nos portões da cidade. Versículo 10. Quando Jeová, seu Deus, o fizer entrar na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a você, que é o versículo 10, uma terra com cidades grandes, cidades boas que você não construiu. Quem construiu? Foram outros povos que foram assassinados, mortos, que Deus mandou guerrear e mandou tirar de lá para eles entrarem, né? Versículo 11. Com casas cheias de todo tipo de coisas boas, pelas quais você não trabalhou, para você ver que Deus tira de um e dá para outro, né? Com cisternas que você não cavou, e com vinhedos, que é pé de uva, e de oliveiras, que você não plantou, e você tiver comido e ficado satisfeito. Quer dizer, Deus deu para eles Canaã, né? Cidades, mandou matar todo mundo, homens, mulheres e crianças, e pegar o que tinha de bom para eles. Quer dizer, eles foram para a casa que eles não construíram. Então Deus tira de quem não cultua Ele, que não segue a Ele, que não glorifica Ele, glorifica outros deuses, e dá para quem Ele quer. Ele tirou do povo que estava na terra de Canaã e deu para o povo de Canaã. Ele falou assim: eu vou dar para vocês casas já construídas, com tudo dentro, coisas boas. Eu vou dar para vocês tudo coisa boa que vocês não construíram, casas grandes, cidades boas, que vocês, povo de Israel, não construiu. Versículo 11. Com casas cheias de todo tipo de coisas boas lá dentro, pelas quais vocês não trabalhou e não batalhou para ter. Quando você chegar lá, eu vou dar para vocês casas com cisternas que vocês não cavaram, foram outro povo que cavou, e com vinhedos e oliveiras que você não plantou, e você tiver comido e ficado satisfeito. Então, assim,
ele vai dar uma coisa que era de outras pessoas. Vão matar aquelas pessoas que moravam lá para dar para o povo de Israel, que é o povo de Deus, que já com casas grandes, tudo pronto, com tudo dentro, que Deus prometeu para eles. Versículo 12: tome cuidado para não se esquecer de Jeová, que os tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Versículo 13: e a Jeová seu Deus que você deve temer. Você deve temer mesmo, ter respeito, temer. Temer de ter medo mesmo, gente. A ele, a Jeová, deve servir. Vocês devem servir somente a ele. E pelo seu nome deve jurar. Versículo 14: não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos ao seu redor, que moram ao redor das cidades, que eu der para vocês da terra. Versículo 15: pois Jeová, seu Deus, que está no seu meio, povo de Israel, é um Deus que exige devoção exclusiva. Novamente, no versículo 15 do capítulo 6 de Deuteronômio, Deus diz que ele exige devoção exclusiva, senão a ira de Jeová. Ai, gente, não quero ver a ira de Deus. A ira de Jeová, seu Deus, acenderá contra você, e Jeová o exterminará da face da terra. Vai acabar, vai matar. Versículo 16: não ponham Jeová, seu Deus, à prova, assim como puseram à prova em Massá, tem que ter um acento. Versículo 17: vocês devem obedecer cuidadosamente aos mandamentos de Jeová, seu Deus, as suas advertências e os seus decretos, aos quais Deus ordenou que vocês obedecessem. Versículo 18: faça o que é certo, faça o que é bom aos olhos de Jeová, para que você seja bem-sucedido. Entre na boa terra que Jeová jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e tome posse dessa terra. Versículo 19: expulsando, preste atenção, expulsando do diante de você todos os seus inimigos daquela terra, assim como Jeová prometeu. Versículo 20: no futuro, quando seu filho lhe perguntar o que significam as advertências, o que significa, papai e mamãe, os decretos? O que significa, mamãe, as decisões judiciais que Jeová, o nosso Deus, lhe ordenou, hein? Versículo 21. Então você dirá ao seu filho: filho, nós nos tornamos escravos de Faraó lá no Egito, mas Jeová nos tirou do Egito com mão poderosa. Versículo 22. Jeová realizou sinais durante o deserto, milagres, grandes milagres, devastadores, contra o rei do Egito, todo o povo do Egito, contra o faraó que era rei do Egito e contra todos da casa do rei do Egito, o faraó. Diante dos nossos olhos nós vimos. Versículo 23. E ele nos tirou de lá do Egito a fim de nos trazer para cá, para essa terra que nós estamos morando agora, para nos dar a terra que havia jurado aos nossos antepassados, que foram Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 24. Então Jeová deu a ordem que cumpríssemos nós todos, povo de Israel, todos esses decretos e temêssemos, tivéssemos medo, tivéssemos respeito a Jeová, nosso Deus, para o nosso bem eterno, a fim de que continuássemos vivos, assim como estamos vivos até hoje. Versículo 25. E seremos considerados justos se cuidarmos em cumprir todos esses mandamentos em obediência a Jeová, nosso Deus, assim como ele nos ordenou. Então, assim, olha para você ver que Deus, ele falou para falar para os filhos, né?
falar para os filhos. Eu já falei para minha filha, você já falou para a sua. Só que nós, seres humanos, nós pecamos todos os dias, temos que pedir perdão, temos que nos arrepender de todo o coração, de toda a nossa alma. Nós temos que nos arrepender e procurar não fazer mais, tentar fugir do mal, né?